Romance no cruzeiro. A brisa suave do mar acariciava o rosto de Vitória, enquanto ela embarcava no luxuoso cruzeiro, em busca de uma escapatória do turbilhão de sua vida cotidiana. Cansada das rotinas sem fim e das sombras de um passado, que teimava em não se apagar, ela se permitia, pela primeira vez, relaxar e se perder no horizonte distante. Bernardo, por outro lado, embarcou no mesmo navio por motivos muito distintos. Com sua profissão de comandante, ele via aquele cruzeiro como mais um desafio a ser enfrentado, uma viagem sem grandes emoções. Mas algo no ar parecia diferente nesta travessia, como se o destino tivesse planos para ele. Ao cruzar o caminho de Vitória, algo inesperado começou a nascer, uma atração silenciosa e irresistível que ambos tentavam entender, mas que, ao mesmo tempo, parecia impossível de ignorar. Acompanhe mais este romance. Se você gosta deste conteúdo, se inscreva no canal. Vamos à história. Recomeços no mar. Vitória, aos 28 anos, sentia que sua vida precisava de uma reviravolta. Depois de um relacionamento de 5 anos que terminou em desilusão, decidiu que era hora de se redescobrir. E que melhor maneira de fazer isso do que um cruzeiro pelo Mediterrâneo? O dia do embarque amanheceu radiante. O céu estava azul, sem nuvens, e a brisa salgada do mar trazia consigo uma sensação de liberdade. Vitória chegou ao porto com sua mala de rodinhas, o coração acelerado pela mistura de ansiedade e excitação. Observou a grandiosidade do navio à sua frente. A embarcação era imensa, luxuosa, um verdadeiro paraíso flutuante. As janelas refletiam o brilho do sol, e os decks superiores pareciam convidá-la para uma jornada inesquecível. Ao entregar seu bilhete e passar pelo controle de segurança, sentiu um arrepio de expectativa. Cada passo dentro do navio era um novo encantamento. O lobby principal era decorado com lustres imponentes e um piso de mármore reluzente. Passageiros caminhavam animados, explorando os corredores, enquanto funcionários uniformizados recepcionavam os recém-chegados com sorrisos cordiais. Vitória dirigiu-se à sua cabine, onde encontrou um ambiente confortável e elegante. A janela panorâmica oferecia uma vista deslumbrante do oceano, que se estendia até onde os olhos podiam alcançar. Respirou fundo e sorriu para si mesma. Aquele era o primeiro passo de sua nova jornada. Depois de deixar sua mala organizada, decidiu explorar o navio. Percorreu os corredores decorados com detalhes dourados, passou por restaurantes sofisticados e lojas luxuosas até chegar ao convés principal. Lá, o barulho das ondas misturava-se ao som das conversas animadas dos passageiros. O cheiro de água salgada preenchia o ar, e o sol quente acariciava sua pele. Ela se aproximou da murada e contemplou a imensidão do mar. Era impressionante como a paisagem parecia infinita, uma metáfora perfeita para a nova fase de sua vida. Inspirou profundamente, deixando para trás todas as lembranças do passado. Enquanto observava o horizonte, sentiu uma presença ao seu lado. Virou-se discretamente e notou um homem de uniforme impecável, de postura firme e olhar atento. Ele parecia inspecionar o navio, mas sua expressão transparecia uma tranquilidade que contrastava com a autoridade que exalava. Por um instante, Vitória se pegou curiosa, mas logo desviou o olhar. Com o apito longo e imponente da embarcação, o cruzeiro finalmente partiu. O porto ficou para trás, dando lugar ao vasto azul do oceano. Vitória sentiu um frio na barriga. Estava, de fato, embarcando em uma nova experiência, sem saber que aquele cruzeiro traria muito mais do que belas paisagens e descanso. Nos dias que se seguiriam, ela descobriria que o destino tinha planos inesperados para sua jornada, e que o mar, com sua imensidão misteriosa, traria consigo surpresas que mudariam sua vida para sempre. O primeiro encontro. Depois de uma noite tranquila de sono, Vitória despertou com a luz suave do sol invadindo sua cabine. O balanço leve do navio lhe trazia uma sensação agradável, como se o próprio mar a embalasse em um abraço sutil. Sentindo-se revigorada, vestiu um vestido leve e confortável e decidiu tomar café da manhã no restaurante principal. O salão era grandioso, com janelas panorâmicas que permitiam uma vista esplêndida do oceano. Mesas elegantemente postas estavam distribuídas pelo espaço, e o aroma de café fresco misturava-se ao cheiro de pães recém-assados. Vitória escolheu uma mesa perto da janela e serviu-se de frutas frescas e uma taça de suco de laranja. Enquanto saboreava a refeição, observava os passageiros ao seu redor.
famílias alegres planejavam passeios para as paradas do cruzeiro, casais trocavam sorrisos apaixonados, e grupos de amigos riam animadamente. Pela primeira vez em muito tempo, Vitória sentiu-se parte de algo novo, uma atmosfera leve e repleta de possibilidades. Após o café, decidiu explorar o navio mais uma vez. Subiu ao convés e caminhou vagarosamente, aproveitando a brisa refrescante que fazia seus cabelos dançarem ao vento. Parou próximo à murada e fechou os olhos por um instante, sentindo o sol aquecer sua pele. É uma bela manhã, não acha? A voz masculina e firme a fez abrir os olhos de imediato. Ao virar-se, deparou-se com o mesmo homem de uniforme impecável que havia notado no dia anterior. Agora, porém, estava mais próximo, e Vitória pôde reparar melhor em seus traços. Ele tinha olhos castanhos profundos e uma expressão serena, porém atenta. Sim, está perfeita, respondeu ela, esboçando um leve sorriso. É meu primeiro cruzeiro, então estou aproveitando cada detalhe. O homem assentiu e estendeu a mão. Comandante Bernardo Azevedo. Sou responsável pela segurança e navegação desta embarcação. Vitória aceitou o aperto de mão, sentindo a firmeza do toque dele. Vitória Monteiro. É um prazer. Então, primeira viagem. Ele arqueou uma sobrancelha, um sorriso discreto brincando em seus lábios. Está gostando até agora? Mais do que imaginei. É impressionante como tudo parece mágico em alto mar. Bernardo apoiou os braços na murada ao lado dela, contemplando a imensidão azul. O mar tem esse efeito. Pode ser implacável, mas também oferece momentos de paz inigualáveis. Havia algo na forma como ele falava que chamou a atenção de Vitória. Parecia alguém que carregava histórias profundas, alguém que já havia enfrentado tempestades, e não apenas as do oceano. Por um momento, ficaram em silêncio, apenas ouvindo o som das ondas e sentindo a brisa. Vitória percebeu que, mesmo sem querer, sua viagem estava começando a se tornar ainda mais interessante. Se precisar de algo durante o cruzeiro, não hesite em procurar a equipe, Bernardo disse, voltando a encará-la. Espero que sua estadia a bordo seja inesquecível. Vitória sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tinha a sensação de que aquelas palavras carregavam um significado maior do que lhe deixava transparecer. E, de alguma forma, sabia que aquele não seria o último encontro entre eles. Olhares e mistérios. Os dias seguintes ao encontro no convés foram como uma dança suave entre o cotidiano e os momentos furtivos, cheios de promessas não ditas. Vitória continuou com sua rotina explorando cada canto do navio, mas a presença de Bernardo pairava sobre ela, como uma sombra delicada que se fazia notar, mesmo quando ele não estava perto. O ambiente do navio, com sua grandiosidade e opulência, parecia agora uma tela onde a presença dele tomava cada canto. Os passeios pelo convés, as conversas discretas durante os jantares e até mesmo os momentos de silêncio compartilhado, tudo se carregava de uma tensão sutil, mas palpável. A cada encontro, os olhares deles se prolongavam, como se estivessem se revelando sem palavras. Vitória se pegava questionando o que aqueles olhares significavam, enquanto Bernardo, com sua postura segura, parecia saber algo que ela ainda não conseguia compreender. Totalmente. Naquela noite era o grande baile no navio, o salão principal estava deslumbrante, iluminado por lustres de cristal que refletiam a luz suave das velas espalhadas pelas mesas. O ambiente estava repleto de risos e conversas, mas algo estava diferente para Vitória. Ela sentia uma certa agitação no ar, como se algo estivesse prestes a acontecer, como se o tempo estivesse prestes a se dilatar. As músicas tocavam suavemente ao fundo, criando uma atmosfera de elegância e mistério. As pessoas dançavam, mas para Vitória, parecia que a noite havia sido criada para um único momento, um único encontro. E foi exatamente naquele instante que Bernardo se aproximou. Ele estava impecavelmente vestido, como sempre, mas havia algo em seu olhar que sugeria um mistério, por trás de seu comportamento. Quando ele se aproximou, seus olhos brilhavam com uma intensidade que fazia o coração de Vitória disparar. Ele parou diante dela, a voz baixa, mas clara, cortando a música ambiente. Me concederia esta dança? Vitória hesitou por um momento. Seu coração deu um salto, e sua mente tentou racionalizar, mas não conseguiu. Não era apenas uma dança. Era algo mais. Algo que transcendia o gesto simples e se tornava uma troca silenciosa de intenções, desejos, e talvez algo que ela não estava preparada para encarar.
Com um sorriso suave, ela aceitou, e suas mãos se encontraram, hesitantes, mas em perfeita sintonia. Assim que começaram a dançar, o mundo ao redor parecia desaparecer. O salão, os rostos familiares, as conversas, tudo se dissipava. Vitória se sentia como se estivesse flutuando, envolta por uma aura de conforto e segurança que jamais havia experimentado com alguém. Naqueles momentos, ela não pensava em nada além da sensação de estar exatamente onde deveria estar, nos braços de Bernardo. Era como se, ao dançar, ela pudesse entender parte do enigma que lhe representava. Seus olhos estavam fixos um no outro, como se falassem em um idioma secreto, onde palavras não eram necessárias. O toque de suas mãos era firme, mas ao mesmo tempo gentil, e o ritmo da música parecia se ajustar ao ritmo de seus corações. A dança era um reflexo da conexão crescente entre eles, algo que não podia ser desfeito ou explicado facilmente. Era mais do que simples atração, havia algo profundo e misterioso no ar, algo que ainda se escondia nas sombras daquelas trocas silenciosas. Conforme a dança se desenrolava, Vitória começou a perceber pequenas nuances em Bernardo, que antes haviam passado despercebidas. O jeito como seus olhos se estreitavam ligeiramente quando ele sorria, a leveza de sua postura, como se estivesse em equilíbrio perfeito com o ambiente ao redor. Mas, ao mesmo tempo, havia uma profundidade em seu olhar que ela não conseguia decifrar. Havia algo nele que parecia guardar um segredo, algo que o tornava ainda mais fascinante, mas também algo que afastava de forma imperceptível. A música começou a desacelerar, mas a dança deles parecia não ter fim. Vitória se sentiu em paz, mas também inquieta, como se algo estivesse prestes a ser revelado, e ela não sabia se estava pronta para isso. O mistério de Bernardo pairava sobre ela como uma névoa, e ela sabia, em algum lugar profundo de seu ser, que estava prestes a se perder. Ou talvez se encontrar, nesse mistério. Quando a música finalmente cessou, Bernardo a guiou suavemente para longe da pista de dança, seus olhos nunca deixando-os de Vitória. Você dança com uma graça única. Ele disse, sua voz tão suave quanto o toque de suas mãos. Ela sorriu timidamente, sentindo o calor de suas palavras, mas também o peso do que não havia sido dito. O resto da noite passou como um borrão, mas cada momento com Bernardo ficou marcado na memória de Vitória. Como se ela estivesse guardando, sem saber, as peças de um quebra-cabeça que ela ainda não conseguia montar. Segredos revelados. A noite estava serena, e o convés do navio parecia um refúgio tranquilo sob o luar. A brisa suave acariciava os rostos de Vitória e Bernardo enquanto caminhavam lado a lado, afastados da agitação do salão e dos olhares curiosos. O mar, sempre presente, se estendia infinito diante deles, refletindo a luz prateada da lua. A conversa que antes parecia ser apenas uma troca casual agora tomava outro rumo, mais íntimo e revelador, como se cada palavra carregasse o peso de algo importante. Vitória, que até então se mantivera cautelosa, começou a abrir um pouco mais seu coração. A noite e o isolamento do convés a faziam sentir-se mais à vontade. Já amei profundamente. Ela disse, sua voz suave, mas carregada de uma melancolia que Bernardo reconheceu imediatamente. Mas, por alguma razão, a vida sempre se encarregou de desfazer meus planos. Cada vez que eu acreditava ter encontrado algo real, tudo desmoronava. Ela se sentiu vulnerável ao compartilhar essa parte de si mesma, mas também sentiu uma estranha sensação de alívio. A noite parecia pedir por confissões, por desabafos guardados, e Bernardo, com sua atenção plena, era a pessoa certa para ouvir. Bernardo, por sua vez, olhou para o mar, como se as palavras estivessem esperando por ele ali, nas águas escuras e misteriosas que se estendiam até o horizonte. Minha profissão. Ela exige tanto de mim? Começou, sua voz carregada de um tom mais grave do que o usual. Às vezes, o mar é a única coisa que me entende. Ele fez uma pausa, como se refletisse sobre o que estava prestes a dizer. A solidão da minha vida profissional, a responsabilidade. Não sei se as pessoas entendem o peso que carrego. Vitória percebeu que havia algo mais profundo no olhar de Bernardo, algo que se escondia por trás de sua fachada sempre segura e imperturbável. Ele parecia ser alguém que raramente permitia que outros vissem suas fraquezas, mas ali, naquela noite silenciosa, ele parecia se abrir de uma maneira sutil, porém significativa. Ela olhou para ele, os olhos suavizando à medida que sentia o peso das palavras dele. Em um impulso, ela tocou levemente sua mão, oferecendo um gesto simples de compreensão.
Talvez você precise de algo além do mar? Disse ela, sua voz baixa e cheia de empatia. O silêncio que se seguiu foi carregado de uma intensidade inesperada. Não era um silêncio desconfortável, mas sim um espaço em que ambos se permitiam refletir, em que as palavras se dissipavam, dando lugar a uma troca mais profunda que não exigia mais explicações. Bernardo, tocado pelo gesto de Vitória, permaneceu em silêncio por um momento, como se ponderasse suas próprias emoções. Ele olhou para ela, seus olhos agora mais suaves, como se visse algo que antes estava escondido. Havia uma conexão crescente entre eles, algo que não podia ser simplesmente explicado em palavras. Vitória sentia que estava desvelando uma parte de Bernardo, e ele, por sua vez, parecia se permitir um pouco mais de vulnerabilidade a cada palavra compartilhada. Ao longo dos anos, Bernardo continuou. A voz agora mais tranquila. Aprendi a confiar no mar. Mas, talvez, como você disse, haja algo mais. Algo que eu ainda não conheci, ou que estou apenas começando a perceber. Ele deu um leve sorriso, como se sentisse incomodado, mas ao mesmo tempo reconhecendo que havia algo real e genuíno se formando entre os dois. Algo que não poderia ser ignorado. Vitória sentiu seu coração bater um pouco mais rápido, não por causa da tensão, mas pela sensação de estar finalmente compreendendo alguém de maneira verdadeira. Ela sabia que as palavras trocadas naquele momento não eram apenas confidências, mas um prelúdio para algo maior. Talvez fosse a ideia de se permitir viver algo novo, algo inesperado. Algo que ela, até aquele momento, sempre tinha evitado. O vento soprou novamente, trazendo consigo o cheiro salgado do mar e o frescor da noite. Ambos ficaram ali, em silêncio, olhando para o vasto oceano à sua frente, mas agora havia uma presença silenciosa entre eles. Uma presença que falava mais do que 1000 palavras poderiam dizer. O mistério do mar parecia ser o reflexo do mistério entre eles, algo profundo, enigmático, e talvez, algo que ambos estivessem prontos para descobrir. Por fim, Bernardo quebrou o silêncio, mas desta vez suas palavras eram mais leves, mais próximas de uma verdade que ele começava a aceitar. Sabe, Vitória? Às vezes, o que mais precisamos não é de respostas, mas de alguém que nos escute, que esteja presente. E você está aqui. Vitória sorriu suavemente, sabendo que, embora o futuro fosse incerto, aquele momento compartilhado era o suficiente. O vento sussurrava promessas de algo novo, algo que ambos estavam dispostos a descobrir, juntos. Mas promessas ineditas. O beijo à beira-mar. O cruzeiro havia finalmente ancorado em um dos destinos mais tranquilos da viagem, uma ilha remota, envolta por um silêncio sereno e praias de areia branca que se estendiam por quilômetros. A brisa suave, misturada ao som das ondas quebrando delicadamente na costa, criava um ambiente quase etéreo, onde o mundo parecia parar e deixar espaço para os sentimentos mais profundos aflorarem. Vitória e Bernardo, afastados dos outros passageiros, caminharam pela praia isolada, os pés descalços na areia fria, enquanto o sol se despedia no horizonte, tingindo o céu de laranja e dourado. O cenário parecia ter sido desenhado para aquele momento, a calmaria do mar, o calor suave do sol sobre suas peles, e o som distante das aves retornando ao ninho. Cada passo que davam parecia afastá-los ainda mais da realidade, como se o mundo exterior fosse um eco distante, irrelevante diante daquilo que estava prestes a acontecer. Vitória observava as ondas, mas sentia a presença de Bernardo ao seu lado de forma mais intensa do que nunca. A distância entre eles havia diminuído ao longo dos dias, mas ainda havia uma fronteira invisível que os impedia de cruzar completamente o limite entre a amizade e algo mais. Algo que agora parecia inevitável. Ela não conseguia mais ignorar o que sentia por ele. Algo que havia crescido de forma sutil, mas avassaladora, como a maré que se aproxima sem aviso. Bernardo, por sua vez, parecia tão imerso em seus próprios pensamentos quanto ela, mas seus olhos, quando se voltavam para ela, transmitiam uma emoção que ele não podia mais esconder. Ele parou abruptamente, olhando para ela com uma intensidade que a fez parar também. O vento brincava com seus cabelos, e o sol ainda brilhava no horizonte, lançando luz dourada sobre os dois, criando uma aura quase mágica ao redor deles. O silêncio foi profundo, mas cheio de significado. Desde que te conheci, algo em mim mudou. Ele disse, sua voz baixa e carregada de uma sinceridade que tocou profundamente Vitória. Ele parecia em paz, mas ao mesmo tempo inquieto, como se aquelas palavras finalmente tivessem encontrado o caminho para fora de sua boca, depois de um longo tempo guardadas.
Vitória o encarou, os olhos fixos nos dele, e, por um momento, tudo ao redor desapareceu. O mar, a areia, o sol, tudo parecia sumir, e restavam apenas os dois. Ela sorriu suavemente, o coração acelerado, e respondeu, com um tom que misturava compreensão e cumplicidade. Eu sei exatamente como se sente. Essas palavras, simples, mas carregadas de significado, foram o estalo que fez o espaço entre eles desaparecer. A tensão que se acumulava havia finalmente atingido o ápice, e, sem pensar, Bernardo a puxou para si com um movimento instintivo, como se não pudesse mais resistir. As mãos de Vitória, que até então estavam soltas ao longo do corpo, foram levadas até o pescoço dele, enquanto ele a envolvia com seus braços, trazendo-a para mais perto. O mundo em volta parecia se dissolver, e eles se encontraram ali, à beira-mar, com as palmeiras balançando suavemente e o som das ondas se tornando o único ruído de fundo. Os lábios de Bernardo tocaram os de Vitória com uma urgência suave, mas profunda, como se ambos estivessem buscando algo que, até aquele momento, não haviam permitido a si mesmos encontrar. O beijo foi ao mesmo tempo terno e desesperado, como se cada um deles estivesse tentando se conectar com a essência do outro, finalmente libertando-se das barreiras invisíveis que haviam construído ao longo dos dias. O toque de seus lábios não era apenas uma expressão de desejo, era uma explosão de emoções reprimidas, de sentimentos que não podiam mais ser ignorados. Vitória se entregou ao beijo com uma sensação de alívio, como se estivesse finalmente permitindo a si mesma ser vulnerável, e, ao mesmo tempo, se entregando àquele momento de pura conexão. O calor do corpo de Bernardo contra o dela, a suavidade de seus movimentos, a forma como ele a segurava, tudo parecia se encaixar de uma maneira que Vitória nunca imaginara. Ela se sentiu segura, mas ao mesmo tempo perdida em um turbilhão de emoções que a deixaram sem palavras. A praia, o mar, o céu ao fundo, tudo parecia fazer parte de algo maior, como se o destino estivesse conspirando para que aquele momento fosse perfeito. O beijo se aprofundou, cada um explorando o outro com uma suavidade que dizia mais do que palavras poderiam expressar. Quando finalmente se afastaram, seus rostos estavam ainda muito próximos, e o olhar de ambos refletia um misto de surpresa e compreensão. O que havia acontecido entre eles não podia ser desfeito, algo havia sido selado, uma promessa silenciosa de que o que sentiam era real, e não mais algo a ser ignorado ou adiado. Bernardo, com a respiração ainda pesada, olhou para Vitória com um sorriso sincero, mas também carregado de uma nova intensidade. Agora eu sei o que é estar realmente perdido. Ele disse, a voz rouca, mas tranquila. Vitória riu baixinho, tocando seu rosto, e respondeu com um olhar profundo. Eu também. Mas, talvez, perder-se juntos seja o melhor caminho a seguir. O mar, em toda sua imensidão, parecia ser uma metáfora perfeita para o que estava acontecendo entre eles. Algo grande, poderoso e incontrolável, mas também belo e libertador. O beijo à beira-mar não foi apenas um momento de paixão, mas o início de algo mais profundo, algo que ambos ainda estavam começando a entender. E, embora o futuro fosse incerto, uma coisa era clara, a partir daquele momento, nada entre eles seria o mesmo. Tempestade no mar. O dia começou tranquilo, mas Vitória percebeu uma mudança no clima ao final da tarde. O vento, antes brando e refrescante, começava a soprar com mais intensidade. Nuvens carregadas surgiram no horizonte, tingindo o céu de um cinza ameaçador. No convés, os turistas ainda tiravam fotos e apreciavam a paisagem, mas a tripulação já demonstrava um ar de alerta discreto. Vitória apoiou-se na murada, observando o mar revolto. As ondas estavam maiores, e uma inquietação tomou conta do seu peito. Ela se perguntou onde estaria Bernardo. Desde a manhã, ele estava na cabine de comando, supervisionando a rota. Decidiu procurá-lo. Caminhou pelo navio até encontrar a entrada restrita da área de navegação. Um oficial a reconheceu e permitiu que entrasse. Ao cruzar a porta, deparou-se com um ambiente intenso. Monitores brilhavam, rádios transmitiam comandos, e a equipe trabalhava com precisão. No centro de tudo, Bernardo, de uniforme impecável, analisava gráficos e mapas meteorológicos. Temos uma tempestade se formando a noroeste, ele dizia a um dos oficiais. Nada preocupante, mas precisamos nos preparar para algumas horas turbulentas. Quando ele a viu, seu semblante sério suavizou-se um pouco. Vitória, disse ele, aproximando-se. O tempo vai piorar um pouco, mas não há com o que se preocupar. Você está bem?
Estou, mas confesso que não gosto muito de tempestades, admitiu. Ele sorriu, tentando tranquilizá-la. Acredite, essa nem se compara às que já enfrentei. Mas se quiser, posso pedir para um dos oficiais acompanhá-la até sua cabine. Prefiro ficar por aqui um pouco, se não atrapalhar. Ele hesitou por um instante, depois assentiu. Tudo bem, mas fique perto. A cada minuto, o mar se tornava mais feroz. O balanço do navio aumentava, e gotas de chuva começaram a bater contra as janelas da cabine de comando. Vitória observava Bernardo no controle da situação, sua postura firme e confiante. Ele passava ordens com precisão, garantindo que tudo estivesse sob controle. O respeito e a admiração que já sentia por ele se aprofundaram. Bernardo não era apenas um homem charmoso, era alguém de responsabilidade, alguém que levava seu dever a sério e cuidava das pessoas ao seu redor. Depois de algum tempo, um oficial aproximou-se e informou que a pior parte da tempestade passaria em 2 horas. Aliviada, Vitória decidiu voltar ao salão principal do navio. Assim que saiu da cabine de comando, sentiu o balanço mais forte. O corredor parecia se mover sob seus pés, e ela precisou se apoiar na parede para manter o equilíbrio. O navio gemia sob a força das ondas. Passageiros mais ansiosos já se reuniam nos espaços internos, buscando apoio uns nos outros. Ela seguiu até um lounge mais tranquilo e sentou-se junto a uma grande janela de vidro, observando a fúria do mar. Bernardo apareceu pouco depois, retirando a boina e passando a mão pelos cabelos levemente úmidos. Está tudo sob controle, assegurou ele, sentando-se ao lado dela. Você está bem? Ela sorriu, mesmo sentindo o coração acelerado. Estou. Só não estou acostumada com isso. Deve ser normal para você, não é? Ele suspirou, olhando para as ondas impiedosas. De certa forma, sim. Mas algumas tempestades sempre deixam marcas. Vitória percebeu que ele não falava apenas das tempestades do mar. Havia algo mais profundo ali. Tocou a mão dele suavemente, seus dedos encontrando os dele com naturalidade. Se quiser dividir esse peso, estou aqui. Disse ela, sua voz baixa, mas cheia de sinceridade. Bernardo entrelaçou os dedos nos dela e a olhou com intensidade. Acho que estou começando a gostar de ter você por perto. A tempestade lá fora continuava forte, mas entre eles, um novo sentimento nascia. Algo tão intenso quanto as ondas, mas infinitamente mais bonito. Naquela noite, Vitória dormiu embalada pelo balanço do navio, com a certeza de que algo especial estava acontecendo entre eles. Entre o céu e o mar. O amanhecer trouxe uma calmaria ao oceano. O céu estava tingido de tons rosados e dourados, e o mar, agora sereno, refletia os primeiros raios de sol como um espelho infinito. Vitória acordou com a sensação de que algo dentro dela havia mudado. Ainda sentia o leve balançar do navio, mas agora, ao invés de incômodo, parecia um embalo tranquilizador. Depois de se arrumar, subiu ao convés para respirar o ar fresco da manhã. A brisa trazia um leve cheiro de sal, e o som das gaivotas voando ao redor do navio preenchia o ambiente. Ao longe, avistava-se a silhueta de uma ilha, um destino paradisíaco que visitariam naquele dia. Bom dia! A voz de Bernardo soou atrás dela. Vitória virou-se e sorriu ao vê-lo. Ele vestia uma camisa branca e uma calça de linho, parecendo mais descontraído do que de costume. Bom dia! O mar está mais calmo agora, disse ela, observando o horizonte. Sim, parece que fomos recompensados pela noite turbulenta. E você? Dormiu bem? Ela assentiu. Na verdade, sim. Acho que o balanço do navio ajudou. E você? Ele riu baixinho. Comandei boa parte da madrugada, então ainda não dormi. Mas valeu a pena ver a tempestade passar. Vitória o observou por um instante. Havia algo de fascinante na forma como ele se dedicava ao seu trabalho, na maneira como carregava a responsabilidade sem perder a leveza. Então, qual é o plano para hoje? Ela perguntou. Chegaremos a uma ilha pequena e praticamente deserta. Um paraíso escondido. Achei que seria um ótimo lugar para relaxarmos um pouco. Ele olhou para ela com um brilho divertido nos olhos. E talvez você queira me acompanhar. Ela sentiu um arrepio percorrer sua pele. Parece um convite tentador.
Então está combinado, disse ele, inclinando-se ligeiramente. Te encontro no convés em 1 hora. Vitória assentiu, sentindo o coração bater mais rápido. A ideia de passar um tempo sozinha com ele, longe da formalidade do navio, a empolgava e a assustava ao mesmo tempo. Enquanto Bernardo se afastava, ela percebeu que estava ansiosa como não ficava há muito tempo. Seria apenas um passeio por uma ilha paradisíaca ou algo mais estaria prestes a acontecer entre eles? Sob o sol da ilha. O bote deslizou suavemente pela água cristalina, levando Vitória e Bernardo até a praia de areia dourada. A vegetação densa contrastava com o azul intenso do mar, e o som das ondas quebrando na areia criava uma melodia hipnotizante. Vitória respirou fundo, sentindo o ar salgado invadir seus pulmões. Assim que tocaram a terra firme, Bernardo segurou a mão dela, ajudando-a a descer. Bem-vinda ao nosso refúgio particular. Vitória sorriu. É ainda mais lindo do que eu imaginava. Eles caminharam pela praia, deixando pegadas na areia fofa. O calor do sol aquecia sua pele, e a proximidade entre eles tornava o momento ainda mais especial. À sombra das estrelas. A noite no cruzeiro estava repleta de uma calma mágica, o mar parecia adormecido sob um manto profundo de estrelas que cintilava como diamantes no céu. A brisa suave que passava pelo convés do navio carregava consigo o frescor do oceano, uma sensação revigorante que fazia o ambiente ainda mais encantador. Vitória e Bernardo haviam se afastado do salão principal, onde os outros passageiros se divertiam em jantares e danças. Em busca de um lugar mais isolado, onde pudessem compartilhar um momento à parte, longe dos olhares curiosos. Caminharam juntos pelo convés silencioso, o som dos seus passos abafado pelo sutil balançar do navio. As luzes fracas que iluminavam a pista de dança e as áreas externas do navio refletiam em suas faces, criando sombras suaves que dançavam com a brisa. A cena parecia um quadro pintado por um artista que sabia exatamente como capturar a essência de um momento perfeito. E Vitória sentia como se estivesse imersa nessa pintura, vivendo o momento com intensidade, como se o tempo tivesse desacelerado para ela. Você já parou para pensar em como a vida nos leva para lugares que nunca imaginamos? Disse Vitória, quebrando o silêncio com sua voz suave, mas carregada de uma reflexão que estava guardada dentro de si. Ela olhou para Bernardo, que caminhava ao seu lado, suas mãos quase se tocando, mas não ainda, como se os dois estivessem esperando o momento certo. Bernardo, com a calma que sempre transmitia, a olhou por um instante antes de responder. O olhar dele, profundo e atento, refletia algo que Vitória não sabia exatamente descrever, mas que a fazia sentir-se como se estivesse sendo vista de uma maneira rara e especial. Sim, eu penso nisso o tempo todo. Às vezes, penso que o destino nos coloca onde precisamos estar, mesmo que não saibamos por que ou como. O que é mais surpreendente é que, quando estamos nesse lugar, tudo parece fazer sentido. Ela sorriu, tocada pela profundidade das palavras dele. O cruzeiro, que parecia ser apenas um escape temporário da rotina, agora tinha um significado maior. Era como se esse espaço de tempo tivesse se transformado em um refúgio de autodescoberta e compreensão. Não apenas sobre o que ela queria para si mesma, mas sobre o que a atraía em Bernardo. Eles chegaram a um pequeno banco, na areia da praia, afastado da multidão que ainda dançava no salão. O banco estava sob uma grande árvore, cujas folhas moviam-se suavemente com o vento, criando uma sombra acolhedora. Bernardo se sentou primeiro, gesticulando para que Vitória se juntasse a ele. Quando ela se acomodou ao seu lado, ambos ficaram em silêncio por um momento, observando o mar à distância, a lua cheia refletindo sobre as águas escuras. Eu acho que me apaixonei por esse lugar, Vitória disse de repente, sua voz tranquila, mas com um brilho de emoção. Eu me sinto em paz aqui, mais do que em qualquer outro lugar. E isso, de certa forma, me faz perceber que a paz está dentro de nós, não importa o lugar. Bernardo olhou por um longo momento, os olhos fixos nela, como se estivesse absorvendo cada palavra, cada gesto. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, seu tom agora mais íntimo. A paz que você sente aqui é a paz que você carrega consigo. Eu vejo isso em você, Vitória. Você se entregou ao momento, sem pressa, sem medo, e isso é algo raro. Ela se sentiu tocada por suas palavras, mais do que imaginava. Era como se ele a visse de uma maneira que nem ela mesma havia reconhecido antes, e, no entanto, suas palavras a faziam sentir que ela finalmente estava no lugar certo.
O vento suave continuava a balançar as folhas da árvore, e o som das ondas quebrando contra o casco do navio se tornava mais intenso, quase como uma canção de fundo. Bernardo se aproximou um pouco mais, seus ombros quase tocando os dela, e, sem querer, o calor de seu corpo a envolveu em um abraço sutil e reconfortante. Você sabia que, quando nos permitimos ser quem somos, sem esconder nada, somos mais fortes? Ele perguntou, a voz suave, mas cheia de intensidade. Ele se virou para ela, agora tão próximo que podia sentir a respiração dela misturada à sua. Eu sei que você tem suas próprias reservas, seus próprios medos. Mas eu também sei que você tem uma força dentro de si que pode transformar qualquer momento. Vitória sentiu um nó na garganta, como se as palavras de Bernardo fossem uma chave que abrisse algo que ela havia guardado dentro de si. Ela olhou para ele, seus olhos se encontrando de uma forma quase inconfundível, e naquele instante, tudo ao redor deles desapareceu. O som do mar, a luz da lua, o próprio navio, nada mais importava. Havia algo mais profundo acontecendo ali, algo que ela não sabia como descrever, mas que a fazia querer acreditar. Eu nunca soube lidar com a vulnerabilidade, Vitória disse, sua voz quebrando ligeiramente. Sempre achei que deveria ser forte, sempre. Mas estar aqui, com você, faz eu perceber que talvez eu não precise me proteger tanto. Bernardo se aproximou ainda mais, agora tocando delicadamente sua mão, seus dedos entrelaçando-se com os dela, com a suavidade de quem sabia que estava cruzando uma linha importante. Eu também não sabia até encontrar você, Vitória, disse ele, a voz agora mais firme, como se estivesse fazendo uma promessa silenciosa. A vulnerabilidade, a entrega, elas são os maiores sinais de força que podemos ter. E você, minha querida, é mais forte do que imagina. Ela sorriu timidamente, sentindo o calor de suas palavras invadir seu peito, acendendo uma chama que ela havia tentado manter apagada. Você me faz acreditar em algo mais, Bernardo. Algo maior, mais profundo. O silêncio que se seguiu não era vazio, mas sim cheio de uma tensão palpável, como se ambos estivessem à beira de algo grandioso. Eles se olharam nos olhos, e foi como se o mundo inteiro tivesse parado naquele instante, aguardando o próximo passo. Então, sem palavras, sem mais gestos, foi como se o destino finalmente os empurrasse um para o outro. Bernardo a puxou suavemente para perto, e, sem hesitar, seus lábios se encontraram. O beijo não foi apressado, mas sim suave e carregado de um significado profundo. Como se ambos estivessem compartilhando uma verdade que finalmente podia ser dita. E, naquele beijo, tudo se fez claro, não havia mais espaço para dúvidas, para receios. Eles haviam cruzado um limite, e agora, o que restava era viver aquilo com toda a intensidade que o momento exigia. O cruzeiro continuou seu caminho sob o céu estrelado, mas para Vitória e Bernardo, aquela noite, sob as estrelas e a sombra das árvores, parecia ser o início de algo novo, algo que, finalmente, poderia ser vivido sem reservas. O desfecho sob as estrelas. O cruzeiro navegava calmamente pelas águas escuras, agora mais tranquilas. Como se o próprio mar tivesse absorvido os sentimentos intensos que tomaram conta de Vitória e Bernardo nos últimos dias. O navio estava iluminado por luzes suaves que refletiam nas ondas, criando um cenário de sonho, onde tudo parecia possível. A noite estava clara, com o céu estrelado se estendendo infinitamente sobre eles. Como uma promessa silenciosa de algo maior, algo que estava além do alcance das palavras. Vitória caminhava pelo convés, sozinha, mas não se sentia solitária. Ao seu redor, o silêncio do mar e o brilho das estrelas a faziam sentir uma paz profunda. Ela sabia que aquele era o momento de refletir sobre tudo o que acontecerá. Sobre as emoções que estavam à flor da pele, sobre os passos que dera ao lado de Bernardo. Aquela viagem, que parecia ter começado como uma fuga, agora era a marca de uma transformação profunda dentro dela. Ela se sentou em uma das poltronas ao ar livre, onde as suaves brisas noturnas dançavam com seus cabelos, e seus olhos se perderam na linha do horizonte. A ilha que haviam visitado, o beijo sob as estrelas, os momentos compartilhados em silêncio. Tudo parecia uma história de conto de fadas, mas uma história vivida de forma real e sincera. Ela pensou em tudo que havia aprendido sobre si mesma, sobre seus medos e anseios. Sobre a fragilidade e a força que coexistiam dentro dela. De repente, uma presença familiar a tirou de seus pensamentos. Bernardo apareceu à sua frente, com seu jeito tranquilo e confiante, mas com algo novo em seu olhar.
algo que ela não podia mais ignorar. Ele estava diferente, assim como ela. Eles haviam mudado, evoluído juntos, sem pressa, sem pressões externas, apenas permitindo que o que fosse para ser acontecesse no seu devido tempo. Estava te procurando. Ele disse, sua voz suave, mas com uma intensidade que só ele parecia ser capaz de transmitir. Ele se sentou ao lado dela, deixando um espaço suficiente para que ambos pudessem aproveitar a noite ao lado um do outro, sem pressa de seguir para lugar algum. Vitória sorriu, ainda sentindo o coração batendo mais forte quando ele estava por perto. Eu também estava pensando em tudo o que aconteceu, em como essa viagem se transformou em algo mais do que eu poderia ter imaginado. Bernardo inclinou-se levemente para frente, os olhos fixos nela, como se quisesse guardar cada expressão sua, cada palavra. Eu sabia que essa viagem seria especial desde o começo. Mas nunca imaginei que ela me mostraria tanto sobre mim mesmo. Você me fez enxergar o que eu realmente preciso, Vitória. Não só nesta viagem, mas na vida. Ela olhou para ele, os olhos agora cheios de compreensão. Eu também descobri tanto sobre mim mesma. Sobre o que eu realmente quero. E sei que, no final das contas, o que nos traz felicidade não é a busca por perfeição, mas a aceitação do que é real, do que nos faz sentir vivos. A conversa fluía com naturalidade, mas havia uma tensão suave no ar, uma sensação de que o que estava sendo dito não era apenas um reflexo da viagem, mas de algo muito mais profundo que estava prestes a ser definido. Vitória percebeu que o que ela havia vivido ao lado de Bernardo não era uma história passageira. Um simples conto de férias, mas algo que poderia se estender para além daquele cruzeiro. Então o que você quer agora? Perguntou ele, a pergunta simples, mas carregada de significado. Ele se aproximou um pouco mais, sua presença agora ainda mais intensa. Vitória sentiu um calor crescente em seu peito, como se estivesse prestes a abrir um capítulo completamente novo de sua vida. Ela se virou para ele, seus olhos brilhando com uma confiança que não sabia que possuía até aquele momento. Eu quero viver o que a vida me trouxe. Quero seguir meu caminho, mas agora sei que esse caminho não precisa ser percorrido sozinha. Bernardo sorriu, um sorriso genuíno, cheio de compreensão. Ele tocou levemente a mão dela, como se estivesse tocando não apenas sua pele, mas o coração dela também. Então vamos fazer isso juntos. Sem pressa, sem planos que precisem ser apressados. Apenas, juntos. O mar, as estrelas, o silêncio acolhedor do convés. Tudo parecia conspirar para que aquele momento fosse eternizado na memória de ambos. Era como se o tempo tivesse se desacelerado, permitindo-lhes viver a plenitude daquele instante. O futuro não precisava ser definido naquele momento, porque ali, entre eles, havia algo maior. Um entendimento silencioso de que o que importava era o agora, a entrega total ao presente. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim? Vitória sussurrou, seus olhos brilhando com emoção. Ela não sabia ainda onde essa jornada levaria, mas sentia que Bernardo faria parte dela, de algum modo, como uma peça essencial da sua história. Bernardo a puxou suavemente para si, e, em um gesto espontâneo, os lábios dela encontraram os dele mais uma vez. O beijo não era apressado, mas cheio de promessas não ditas, como se ambos estivessem cientes de que aquilo era apenas o começo de uma nova fase. Algo que continuaria a se desenrolar nos dias, meses e anos seguintes. Não havia mais espaço para dúvidas ou receios, apenas o agora, apenas a certeza de que o que eles estavam vivendo era verdadeiro. A noite continuou silenciosa ao redor deles, mas dentro de seus corações havia um som muito claro. O som da promessa de um novo começo. O cruzeiro, que parecia ser um simples cenário de férias, agora se tornava o marco de algo muito maior. Eles não estavam apenas em um navio cruzando o mar, estavam navegando juntos, rumo a um futuro incerto, mas cheio de possibilidades. E, sob as estrelas e ao som das ondas quebrando suavemente contra o casco, Vitória e Bernardo. Independentemente do que o destino tivesse reservado para eles. Haviam encontrado algo que não poderia ser abalado. O início de uma história construída com paciência, confiança e, acima de tudo, amor.